Olá, amigos. No ano 300 a.C., Ptolomeu Filadelfo fundava a famosa Biblioteca de Alexandria. Por um período de cerca de 1000 anos, essa biblioteca, esse acervo, foi a expressão do conhecimento, da cultura, da sabedoria do mundo ocidental, até sucumbir ao radicalismo religioso, ao fanatismo religioso, por volta do século VII depois de Cristo. Para essa fogueira infame, bastou o seguinte pensamento torto, o silogismo maldito, feito pelo califa Omar ao emir Amir ibn al-As, que era quem estava em Alexandria ocupada. Dizia: se os livros que existem aí, se o conteúdo diz aquilo que prega o profeta, eles são desnecessários, porque o Alcorão já basta. Ao contrário, se dizem algo contra aquilo que prega o profeta e que não está no livro sagrado, então devem ser destruídos por isso. Ou seja, queime tudo. Tudo isso está num livro muito interessante do filologista italiano Luciano Canfora, A Biblioteca Desaparecida, que no Brasil foi publicado pela Companhia das Letras. Séculos e séculos depois, evidentemente, esse mesmo pensamento existe. Toquem fogo aos livros. De uma forma figurada ou mesmo no sentido exato da palavra. Isso porque a esses basta a ideologia em que acreditam. A queima dos livros por regimes autoritários, a condenação, a proibição, ela é famosa, ela é conhecidíssima, né? Nosso período de chumbo aí, de 64 em diante, por mais de 20 anos, tivemos proibição, censura. Em épocas passadas, nós temos aí Adolf Hitler, que fazia fogueiras e tudo que não interessava a ideologia era queimado. Produziu livros magníficos e inspirou outros mais magníficos ainda, né? Eu vou citar aqui A Menina que Roubava Livros, do escritor australiano Marcus Zusak, que foi publicado em 2005, e um clássico, Fahrenheit 451, do americano Ray Bradbury, ambos transformados em filmes que tiveram um grande sucesso. São obras que retratam a estupidez piromaníaca que joga luz sobre o radicalismo religioso, o radicalismo ideológico. Mas existem maneiras modernas de tornar o livro fora do alcance das mãos ávidas por conhecimento, sem dúvida. Não faltam ocasiões em que aqueles que dizem cuidar do interesse do povo falam que estão afastando do alcance das mãos e das mentes pensamentos ruins e deploráveis, conteúdos perigosos, quando na verdade estão impedindo a formação de pessoas com senso crítico. O desprezo pelo livro em nossa sociedade, me refiro a esse país, é tão claro quanto uma tocha medieval acesa em uma noite de ignorância. Ainda soa em nossos ouvidos a frase do presidente contra o conteúdo dos livros didáticos. Dizia ele que não passava de um amontoado de muita coisa escrita. Que julgamento! E quando um ministro da Educação chega a afirmar que o ensino superior é para alguns, não é para todo mundo, é para alguns, sinalizando evidentemente aquilo que é defendido por alguns interessados, que é a privatização total do ensino, sob o argumento, inclusive, de que
ensinar tanta gente ou formar tanta gente, fica caro para o governo. Mas vejam, esse é um governo também que pretende desobrigar-se de usar recursos do pré-sal para a educação e saúde e usá-los naquilo que lhe interessa. Quantas vezes ouvimos falar sobre cortes no orçamento que alcançam inevitavelmente a educação, ferindo-a na parte do ensino, na parte da extensão e na pesquisa, o sucateamento do ensino superior, das universidades públicas federais e todas aquelas públicas que dependem dessas verbas. Isso não é por acaso, isso é premeditado, isso é um plano de governo, deste governo. Afastando esses jovens da universidade e da escola, desinteressando-os do estudo, você vai formando uma massa de pessoas despreparadas, afastando essas pessoas também dos livros, diminuindo a demanda, é uma estratégia bastante eficaz. Todo esse discurso vai servir para se montar aquele silogismo, o mesmo raciocínio torto que vai justificar uma ação que vai contra a necessidade dessas camadas menos favorecidas, dos jovens que vêm de escolas públicas, daqueles que dependem de cotas para ingressar em universidade. E por que estamos falando a respeito disso? Porque agora, em 2022, estão se completando 10 anos desde a publicação da Lei 12.711, que foi publicada em 2012, que é a famosa Lei das Cotas. Essa lei prevê 50% das vagas de universidades e institutos federais para os alunos que são provenientes das escolas públicas. E, inclusive, desse total aí, a metade destinada àqueles cuja renda familiar é de até um salário mínimo e meio. Dados de pesquisas feitas, inclusive fora do Brasil, mostram que essa política de inclusão, essa o que se chama de iniciativa positiva, ela deu resultados. Aumentou o número de jovens vindos dessas camadas não privilegiadas e principalmente de pessoas negras nas universidades brasileiras. E isso é importante. Essas mesmas pesquisas e outras tantas mostram que, inclusive, foram desmentidas algumas desconfianças e alegações de que a entrada desses alunos nas universidades iria baixar o nível do ensino, porque eles vinham de escolas com qualidade inferior. O que se provou é que esses alunos têm notas iguais, estão na média dos alunos que vêm de escolas particulares. Não houve prejuízo algum. O sistema de cotas ele é necessário. Dados do IBGE, por exemplo, mostram que quanto maior o nível de escolaridade, maiores os salários. Este é um caminho para reduzir as desigualdades sociais. Mas vejam o nosso azar. Vejam o azar das famílias desses alunos que estão em escolas públicas, dos próprios alunos que têm um sonho de ter um curso superior e alcançar um patamar mais elevado na pirâmide social,
melhorar o nível de vida de suas famílias, através dessa política afirmativa e inclusiva. O Congresso Nacional deverá avaliar, agora completados 10 anos da lei, os resultados obtidos. E por que isso preocupa? Porque é justo, num governo que já se declarou contrário ao ensino superior, à extensão e pesquisa, sucateou as universidades, e um Congresso que a gente sabe que está atolado em ideologia, que vê religião como parte da educação e até mesmo da saúde. Sabemos do que aconteceu no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde. Na saúde, por exemplo, temos o negacionismo, o movimento anti-vacina e a estranha articulação para se oferecer à população medicamentos comprovadamente ineficazes, tudo muito estranho e que certamente atende a alguns interesses. Isso ainda vai ser descoberto e esclarecido. Estamos chegando a 700 mil brasileiros mortos pela Covid-19. Ora, nós assistimos a um festival de horrores todos os dias. Recentemente, marido e mulher com filhos invadiram uma clínica e quebraram tudo porque acreditavam que um dos dentistas havia implantado no dente da mulher um chip espião, através do qual ficavam sabendo de tudo que acontecia na casa deles. É o mesmo tipo de gente que acredita que, ao tomar a vacina, um chip era colocado no corpo da pessoa e essa pessoa se transformava em comunista, em jacaré ou qualquer outra coisa. Por que essas pessoas acreditam nesses absurdos? Por falta de uma consciência crítica. E como é que se forma a consciência crítica? Com conhecimento, com dados válidos, verdadeiros, com leitura e, no final das contas, com educação. E é justamente a educação que é alvo desse desmonte, desse solapamento. A escola é um lugar que se constrói em torno de uma biblioteca. Biblioteca como símbolo de conhecimento, símbolo da cultura, da sabedoria, sinal, um farol apontado para o futuro. Meus amigos, livros mudam pessoas. Pessoas mudam o mundo. Coloque os livros fora do alcance das pessoas, das crianças, dos jovens, para que permaneçam mergulhados na ignorância, no desconhecimento do mundo, ofusquem sua visão de mundo, sua compreensão do outro. A ignorância é o berço em que se deitam e se deleitam os manipuladores e os ditadores. Educação é a salvação. O que custa caro para o país, na verdade, é a ignorância.